Era uma noite fria em Paris. No coração de uma capela silenciosa, uma luz intensa rompeu o escuro. Testemunhas diriam mais tarde que algo inexplicável estava acontecendo. Uma jovem freira, ajoelhada, contemplava uma visão que mudaria a fé de milhões. No altar, uma mulher envolta em luz, serena e maternal, estendia as mãos de onde jorravam raios de graça. E nas palavras que ecoaram suavemente, ouviu-se: faze cunhar uma medalha conforme este modelo. Todos os que a usarem receberão grandes graças. Meses depois, Paris presenciava o impossível. Doentes eram curados, corações endurecidos voltavam à fé, e o povo clamava por aquela pequena medalha que parecia trazer o próprio toque do céu. Médicos não compreendiam, autoridades se calavam, mas o povo acreditava. A medalha milagrosa havia nascido. E por trás desse milagre estava uma mulher simples, silenciosa, quase invisível ao mundo. Santa Catarina. Labouré, a freira que nunca quis fama, mas que foi escolhida pela própria Mãe de Deus para ser mensageira da misericórdia e do amor divino. O século XIX na França era um tempo de contradições. A cidade de Paris, elegante e revolucionária, respirava ciência, progresso e desordem. Enquanto os nobres buscavam luxo e os intelectuais questionavam a fé, o povo pobre se aglomerava nas ruas escuras, lutando para sobreviver. Era um período de revoltas políticas, fome e epidemias, e também de um vazio espiritual profundo. A fé cristã parecia cada vez mais abafada pelo orgulho humano. Foi nesse cenário turbulento que, em um convento discreto da Rue du Bac, viviam as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ali, entre o som de orações e o trabalho humilde com os necessitados, estava uma jovem noviça, Catarina Labouré. Filha de camponeses, tímida e devota, ela passava horas diante do sacrário buscando silêncio em meio ao barulho de um mundo em crise. Mal sabia Catarina que, entre aquelas paredes simples, o céu se abriria, que o sobrenatural tocaria o ordinário e que de um gesto de fé e obediência nasceria uma das maiores devoções da história cristã. Se você acredita que milagres ainda acontecem, inscreva-se e acompanhe esta e outras histórias reais de fé que transformaram o mundo. Cada história é uma janela para o infinito e talvez para o milagre que você precisa hoje. Catarina Labouré nasceu em 1806, numa pequena aldeia na Borgonha, França. Era filha de camponeses simples, criados no amor à terra e à fé. Desde cedo, a menina mostrava um coração voltado para o sagrado. Quando perdeu a mãe, aos 9 anos, foi encontrada abraçada a uma imagem da Virgem Maria, dizendo: agora, vós sereis minha mãe. A partir desse momento, Catarina nunca mais se afastou de Nossa Senhora. Cresceu em meio aos campos, trabalhando duro, mas sempre com o olhar voltado ao céu. Com o passar dos anos, o desejo de servir a Deus cresceu dentro dela. Apesar da resistência de parte da família, que desejava que se casasse e continuasse a vida no campo, Catarina sentia um chamado mais profundo, um chamado que a levava a abandonar tudo para seguir Cristo. Em 1830, ela finalmente ingressou nas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, uma congregação conhecida pelo trabalho junto aos pobres e enfermos. Era uma época de turbulência política e espiritual, mas o convento da Rue du Bac era um refúgio de paz e oração. Dentro dos muros simples do convento, Catarina viveu uma rotina marcada pela humildade e pelo silêncio. Era discreta, quase invisível entre as outras irmãs. Não buscava destaque nem reconhecimento. Passava horas diante do tabernáculo, conversando com Jesus como quem fala a um amigo íntimo. As outras religiosas a viam como uma jovem comum, talvez um pouco tímida demais, mas ninguém imaginava o que Deus preparava para ela. Era nesse silêncio, nesse abandono total à vontade divina, que o céu se aproximava da terra. Nas noites frias, enquanto as outras dormiam, Catarina se ajoelhava no chão gelado da capela e rezava por todos os que sofriam. Seu coração ardia de compaixão pelos pobres, pelos doentes e pelos pecadores. Dizia em suas orações que gostaria de ver Maria, sem imaginar que esse pedido sincero seria atendido de forma literal e impressionante. Em sua simplicidade,
Acreditava que Nossa Senhora estava realmente presente em cada ato de caridade, em cada gesto de amor ao próximo. Foi nesse clima de devoção profunda e fé silenciosa que algo começou a mudar. Catarina sentia uma paz diferente durante suas orações. Às vezes, percebia uma luz suave ao redor do altar, uma presença que não sabia explicar. E então, certa noite, uma voz interior sussurrou em seu coração: "Minha filha, prepare-se. Deus tem uma missão para ti." Essas palavras ficaram gravadas em sua alma, provocando um misto de temor e ternura. Ela não entendia o que aquilo significava, mas confiou. Sem saber, Catarina estava prestes a viver um dos encontros mais extraordinários da história da Igreja. Um encontro que marcaria não apenas sua vida, mas o destino de milhões de fiéis em todo o mundo, pois o céu estava prestes a se manifestar. E escolher aquela jovem silenciosa para levar uma mensagem eterna de fé, proteção e esperança. Era a noite de 18 de julho de 1830. As ruas de Paris dormiam sob o silêncio pesado do verão. E dentro do convento da Rue du Bac, tudo parecia em paz. As luzes estavam apagadas e as irmãs descansavam depois de um longo dia de trabalho e oração. Catarina, porém, sentia uma inquietação no coração. Um pressentimento suave, quase maternal, envolvia sua alma. Por volta das 11h30 da noite, ela ouviu seu nome ser chamado: Irmã Labouré. Ela despertou assustada e viu diante de si uma criança de rosto luminoso. O menino a olhou com ternura e disse: "Vinde à capela. A Santíssima Virgem vos espera." Catarina hesitou por um instante, mas a presença da criança transmitia uma paz indescritível. Levantou-se, vestiu-se rapidamente e o seguiu pelos corredores escuros. Ao passar, notou algo sobrenatural. As portas do convento se abriam sozinhas e as lamparinas acendiam sem que ninguém as tocasse. O silêncio era total, exceto pelo som suave de passos sobre o chão frio. Ao entrar na capela, Catarina se ajoelhou. Tudo estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelas velas diante do altar. O menino lhe disse: "Eis a Santíssima Virgem." De repente, uma luz intensa encheu o local, como o amanhecer que rompe as trevas. Uma mulher vestida de branco apareceu ao lado do altar. Tinha um semblante sereno e materno, e sua presença irradiava paz. Catarina, emocionada, aproximou-se e ajoelhou-se diante dela. Maria olhou para ela com ternura e disse: "Deus deseja confiar-vos uma missão." Catarina sentiu lágrimas correrem por seu rosto. A Virgem continuou: "Haverão tempos difíceis na França e no mundo, mas não temais. Refugiai-vos aos pés deste altar, onde as graças serão derramadas sobre todos que as pedirem com fé e confiança." As palavras pareciam penetrar-lhe a alma. A jovem freira escutava com atenção, sem ousar interromper. Durante quase 2 horas, Nossa Senhora falou com Catarina sobre o futuro, sobre a necessidade da oração e da confiança em Deus. Prometeu proteção à comunidade e graças abundantes a quem recorresse à sua intercessão. Ao final, disse com doçura: "Minha filha, em breve voltarei a ti. Tenho uma missão para ti e para o mundo." Em seguida, a luz começou a se dissipar, e a aparição desapareceu lentamente, deixando um perfume de rosas no ar. Catarina permaneceu ajoelhada, em silêncio, com o coração em chamas. Ao retornar ao dormitório, a jovem ainda tremia. O menino desaparecera, e o convento voltara ao silêncio da noite. Ela sabia que algo extraordinário havia acontecido, algo que mudaria tudo, mas, obediente, decidiu guardar o segredo em seu coração. Era o início de uma missão celestial, uma história que ligaria o céu e a terra por meio de uma simples medalha. Passaram-se alguns meses desde a primeira aparição. Catarina continuava sua rotina simples no convento, mas algo dentro dela havia mudado. Em cada oração, ela sentia o mesmo perfume suave da noite em que Maria a visitara. Em silêncio, esperava o cumprimento da promessa, o retorno da Mãe de Deus. E então, na noite de 27 de novembro de 1830, durante a meditação das irmãs na capela da Rue du Bac, o impossível aconteceu novamente. Enquanto rezava ajoelhada, Catarina percebeu uma luz intensa que se espalhou pelo altar.
A mesma presença celestial envolveu o ambiente, e diante dela apareceu Nossa Senhora, radiante, vestida com túnica branca e véu azul. Seus pés repousavam sobre um globo, e sob eles, uma serpente era esmagada, símbolo da vitória do bem sobre o mal. Das mãos estendidas da Virgem, saíam feixes de luz dourada que pareciam tocar toda a terra. Catarina sentia-se envolvida por um amor indescritível, uma paz que as palavras humanas não podiam explicar. Então Maria falou: estes raios representam as graças que derramo sobre as pessoas que as pedem, mas há muitas que não as recebem porque não me pedem. Em seguida, formou-se ao redor da aparição uma moldura oval com uma inscrição luminosa: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. As palavras brilhavam como fogo no ar, e Catarina compreendeu que aquele era um sinal divino. A visão mudou, e a jovem viu o reverso da medalha. A letra M, entrelaçada à cruz de Cristo. Abaixo 2 corações, o de Jesus, coroado de espinhos, e o de Maria, transpassado por uma espada. Ao redor, 12 estrelas cintilavam, representando as tribos de Israel e os apóstolos. Nossa Senhora então disse: manda cunhar uma medalha segundo este modelo. Todos os que a usarem com fé receberão grandes graças. Espalha-a pelo mundo, e aqueles que a portarem serão protegidos em suas necessidades. Catarina ouviu tudo em silêncio, profundamente tocada. O brilho da aparição começou a se desfazer, e a capela mergulhou novamente em paz. Ela sabia que havia recebido uma missão grandiosa, mas também um peso enorme. Convencer seus superiores de que aquela medalha deveria ser feita, sem revelar quem era a vidente. Seu coração, repleto de humildade, aceitou o encargo. Se é vontade de Deus, pensou, Ele mesmo abrirá o caminho. Nos dias seguintes, Catarina procurou o seu confessor, o padre Aladel, e contou-lhe o que vira. O sacerdote, cauteloso, ouviu tudo, mas hesitou em acreditar. Prometeu refletir e rezar. Catarina, fiel à obediência, esperou. Não buscava glória nem atenção, apenas desejava cumprir a vontade do céu. Mal sabia ela que daquele pequeno segredo nasceria um dos maiores símbolos da fé cristã, capaz de levar conforto e milagres a milhões de corações ao longo dos séculos. O padre Aladel, confessor de Catarina, inicialmente não sabia o que pensar. A história era grandiosa demais, e a jovem noviça era simples demais para inventar algo assim. Ele rezou, refletiu, e após meses de discernimento, decidiu levar o relato ao arcebispo de Paris. O religioso, prudente, autorizou que a medalha fosse cunhada, sem revelar o nome da vidente. Assim, em 1832, as primeiras medalhas milagrosas começaram a ser distribuídas discretamente entre os fiéis da capital francesa. O país atravessava tempos sombrios. Uma terrível epidemia de cólera assolava Paris, matando milhares de pessoas em poucos dias. O medo dominava as ruas, e até os médicos estavam impotentes diante da doença. Foi nesse cenário de desespero que as primeiras medalhas foram entregues a enfermos e famílias aflitas. As irmãs da caridade saíam pelas vielas distribuindo-as com fé e dizendo: tenha confiança, Maria não abandona seus filhos. Logo, começaram a surgir relatos de curas inexplicáveis. Uma jovem enfermeira, contaminada pela peste, usou a medalha e recuperou-se completamente em apenas um dia. Um homem agonizante, ao recebê-la, levantou-se cheio de vida, proclamando que sentira uma força, como fogo no coração. Os testemunhos se espalharam com velocidade, e o povo começou a chamá-la de a medalha que faz milagres. O que começou como um ato silencioso de fé, se transformou em uma corrente de esperança que varria toda Paris. As ruas antes marcadas pelo medo passaram a ser cenário de orações. Pessoas se reuniam diante das igrejas, segurando a medalha ao peito, pedindo proteção e agradecendo pelas graças recebidas. Padres relatavam confissões de pecadores que voltavam arrependidos. Famílias se reconciliavam. Enfermos melhoravam. Em pouco tempo, milhões de medalhas foram cunhadas e enviadas a outros países. Era impossível negar. Algo sobrenatural estava acontecendo. Enquanto isso, Catarina permanecia no anonimato.
Continuava seu trabalho simples no convento, cuidando dos idosos e dos pobres, sem nunca mencionar que fora ela a mensageira da Mãe de Deus. Via as medalhas se espalharem pelo mundo e sorria em silêncio, sabendo que cumprira sua missão. Seu coração se alegrava ao ver o amor de Maria tocando os necessitados, mas também sofria ao carregar o segredo sozinha. Somente seu confessor sabia quem era a escolhida. A Igreja, diante da avalanche de milagres e conversões, reconheceu oficialmente a veracidade das aparições e a autenticidade da medalha. Assim, a medalha milagrosa tornou-se símbolo universal da fé e da proteção de Maria. E sem saber o mundo se preparava para um último toque do céu, um milagre pessoal íntimo e definitivo, que marcaria para sempre a vida de Catarina Labouré. Os anos passaram silenciosos dentro do convento da Rue du Bac. A jovem noviça tornara-se uma mulher idosa, de olhar sereno e mãos gastas pelo serviço humilde. Ninguém imaginava que aquela irmã simples, de andar discreto e voz calma, havia sido a escolhida da Virgem Maria. Catarina guardou o segredo até o fim, como quem protege um tesouro sagrado. Nem mesmo as irmãs que trabalhavam ao seu lado sabiam da grande missão que ela carregava no coração. Mesmo sem revelar sua identidade, Catarina via a obra de Maria florescer diante dos olhos do mundo. A medalha milagrosa cruzava oceanos, chegava a reinos distantes, a lares pobres e palácios reais. Milhares de pessoas testemunhavam curas, libertações e conversões inesperadas. Em todos os cantos, o mesmo grito se repetia: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Era o eco do céu que ela havia ajudado a trazer à terra, e ninguém sabia que partira de suas mãos simples. Catarina envelheceu serena, oferecendo seus últimos anos em oração e silêncio. Costumava dizer que Maria faz tudo, e que ela mesma era apenas um instrumento. Em 1876, sentindo que sua hora se aproximava, pediu para ver novamente a imagem da Virgem que havia marcado sua vida. Rezou longamente diante dela, e ao cair da noite, adormeceu para nunca mais acordar. Partiu tranquila, sem testemunhas, sem pompa, deixando apenas um rastro de paz e perfume. Foi enterrada junto às demais irmãs, sem honras especiais. Mas décadas depois, em 1933, quando seu corpo foi exumado durante o processo de canonização, algo extraordinário aconteceu. Ao abrirem o caixão, os padres e médicos ficaram em silêncio. O corpo de Catarina estava intacto, como se tivesse acabado de adormecer. Sua pele permanecia firme, suas mãos unidas em oração, e um leve sorriso repousava em seu rosto. Nenhum sinal de decomposição, nenhum odor. Era como se o tempo tivesse parado diante de sua pureza. O milagre foi reconhecido pela Igreja. Hoje o corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré repousa sob o altar da Capela da Medalha Milagrosa na Rue du Bac, em Paris. Milhares de peregrinos visitam o local todos os anos, ajoelhando-se diante da santa que viveu oculta, mas deixou uma marca eterna na fé da humanidade. Seu silêncio transformou-se em voz, sua humildade em luz, sua obediência em milagre. E enquanto o mundo continua a ecoar a oração que ela ouviu das próprias palavras de Maria, a história de Catarina lembra a todos nós que os maiores milagres acontecem no silêncio, na obediência e no amor que serve sem ser visto. Pois foi assim, na vida oculta de uma freira simples, que o céu tocou a terra, e Maria fez brilhar sua luz sobre o mundo. Enquanto as luzes da capela tremulam sobre o corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré, é impossível não sentir que o tempo se curva diante do mistério. Cada raio de luz que toca o vidro do relicário parece contar, em silêncio, a história de uma mulher que viveu sem buscar glória, e por isso mesmo foi coberta pela glória do céu. Catarina nunca desejou ser lembrada, nunca quis ser vista. Ela apenas quis servir, mas o céu a escolheu para ser o canal de uma mensagem que atravessaria séculos. Jesus, eu confio em vós, e por meio de suas mãos escondidas, milhões de corações seriam curados, tocados, convertidos. A medalha que nasceu do seu silêncio
tornou-se uma ponte de misericórdia entre o divino e o humano. Hoje, cada pessoa que segura uma medalha milagrosa em qualquer canto do mundo segura também um fragmento dessa história, um eco da noite de 1830, quando o amor de Maria desceu sobre a terra, o mesmo amor que se estende até agora, nas lágrimas de quem reza, na esperança de quem acredita, na fé de quem confia. Santa Catarina Labouré nos ensina que o verdadeiro milagre não é o que brilha diante dos olhos, mas o que transforma o coração, que a santidade não está nos grandes feitos, mas nos pequenos gestos feitos com amor, e que, quando uma alma se entrega inteiramente a Deus, o invisível se torna eterno, porque a luz que ela acendeu naquela noite em Paris nunca mais se apagou. Ela continua a brilhar em cada oração, em cada medalha, em cada vida tocada pela graça da Mãe do Céu. E o mundo inteiro, ainda hoje, repete com fé: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.